na minha trajetória, a formação acadêmica ela é fundamental. Para começar, ela me deu bagagem. Né? Me deu bagagem tanto para pensar, para como pesquisador eu acho que é fundamental, assim. Essa criatividade é o que faz com que eles olhem pra gente e, nossa, eu nunca pensei nisso. E eles falam, só um brasileiro ia pensar nisso, só um brasileiro ia fazer isso. Ali eu ganhei essa sensação da responsabilidade que eu tinha com as pessoas, porque eu estava orientando think tankers, eu estava orientando deputados de todos os espectros políticos, porque é um projeto de lei, né, que ia ser passado por ali. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumiar. Estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um podcast que vai falar sobre inovação, design, negócios e pessoas. Essa quarta temporada nós estamos focando em pesquisa, então hoje a gente está gravando o segundo episódio. A Tuia é um estúdio de pesquisa e design situado aqui em São Paulo e hoje a nossa conversa vai ser com a Elisete Inácio. Tem um textão para falar sobre ela. Então, ela tem mestrado em antropologia, sociologia. Ela já teve uma consultoria de pesquisa. Está trabalhando agora no Nubank, trabalhou em outras empresas também. Hoje ela é UX Lead na Nubank e ela também é coautora de um livro, UX Research com Sotaque Brasileiro, que foi o primeiro livro sobre UX Research em português, já vendeu mais de 5.000 cópias e também agora em breve terá uma versão em inglês lançada no mercado americano. Então seja muito bem-vinda, Elisete. Obrigada, Ju, pela conversa, pelo convite para estar aqui. Para mim é um prazer poder estar participando de podcast. É o primeiro podcast assim gravado, né, ao vivo que eu vou participar, então dá um pouquinho de nervosismo, vão perdoando aí né, as falhas do caminho, mas estou com uma expectativa de que vai ser bem legal, que vai ser bem interessante, que vai ser divertido também, que vai ser um papo bem gostoso. Com certeza. Então, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar um pouco profissionalmente e contar um pouco do que você está fazendo no Nubank hoje. Tá. Falando um pouquinho, tentando resumir a minha trajetória, né? Então, esse ano eu vou completar em maio 30 anos como pesquisadora. Eu comecei com 19 anos, contratada pelo IBGE, antes mesmo de entrar na faculdade. Foi onde eu tive meu primeiro treinamento de pesquisa, aprender sobre desenho amostral, construção de questionário, várias coisas. Então, é uma trajetória bastante grande, né? Depois disso, eu fui fazer faculdade, me formei em antropologia, trabalhei no mercado, trabalhei com governo, políticas públicas, até que, né, tive uma empresa. Depois, nessa empresa, eu fui seguindo o caminho para né, começar a trabalhar com pesquisa de experiência e ali, né, comecei a trabalhar com teste de usabilidade, service design e outras áreas, né, muito orientada pelo, né, como a gente tinha falado, muito inicialmente orientada pelo design de produto físico, então começando a entender também essas diferenças, né, do produto digital. Até que eu tomei a decisão, né, de voltar para o mercado corporativo, encerrar a empresa. E aí passei pela Blue, que é uma empresa de antecipação de recebíveis ali do Rio de Janeiro. Depois trabalhei na Zoli, da Zoli fui para o Banco BV, do Banco BV fui para o Nubank. No Nubank trabalhei na área de investimentos, foi o primeiro, né, fiquei 1 ano lá. E depois eu estou agora há 3 anos na área de fraude e segurança, né, como UX Research Lead. Ao longo da minha carreira eu transitei muito entre gestora e especialista. Foram, né, trânsitos quase que naturais, assim. Então, por exemplo, no Banco BV eu estava como gestora, fui para o Nubank como UX Research Lead, né? E agora estou lá trabalhando nessa área, desenvolvendo pesquisas e outros projetos, né, para a construção de produtos, features e modelos de decisão para combate à fraude. Muito bom. Uma área importante que a gente vai falar, tem algumas perguntas sobre isso, mas com o IA, com tudo que a gente tem, fraude e principalmente relacionado a banco e financeiro, é algo muito importante, né?
É algo, inclusive, que eu acho que é pouco olhado aqui, não só no Brasil, tá? Eu pesquiso muito na área, assim, mesmo lá fora, por exemplo, na área de design e UX, tem uma pesquisadora só que está falando disso. Ela tem um livro publicado, muito legal. Mas eu vejo que ela é uma das poucas pessoas levantando essa bandeira, por exemplo, do papel do design, do UX para a área de combate à fraude, e que vai se tornar cada vez mais importante, né? Esse debate de combate à fraude, ele fica muito fechado na área de cibersegurança, e tem diferenças, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de criar proteções para impedir um ataque hacker, é diferente de quando a gente está falando de criar proteções para evitar que um cliente caia numa fraude, que às vezes não está nem relacionada ao banco em si, né? Se, por exemplo, sua avó, sua mãe, ou, né, alguém recebe um telefonema dizendo, olha, estou aqui com seu filho, ele foi sequestrado, quer dizer, isso não tem necessariamente a ver com o banco, mas o que a gente, né, ou com a instituição financeira, mas o que a gente percebe, pelo menos dentro do Nubank, é que a gente precisa ter formas de ajudar esse cliente a evitar esse tipo de situação. Então, eu acho que é um tema muito interessante, pouco falado ainda aqui no Brasil. Acho que a maioria das empresas, acho que mesmo outras instituições financeiras ainda, né, não tem esse olhar tão atento ao papel de UX e ao que a gente pode contribuir, né, nesse processo, assim, para aprimorar esse processo, né? Mas é cada vez mais importante, como se ressaltou com IA agora se tornando cada vez mais. Sim. Agora falando um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, né? Você tem a formação ali em Sociologia, tem um mestrado em Antropologia, né? Como você entende que essa sua formação acadêmica, esse tempo que você estudou, te ajuda ou influencia a sua forma de enxergar e de entregar e fazer a pesquisa, né, no dia a dia? Olha, essa eu acho que é uma pergunta excelente, assim, obrigada por ela. Especialmente porque a gente tá vindo aí de um histórico de muita desvalorização do conhecimento acadêmico, né? De se dizer, você aprende na prática, o mercado não te dá nada, quer dizer, o mercado vai te ensinar, a universidade está muito distante do mercado, é tudo muito teórico, né? E eu acho, pelo menos na minha trajetória, a formação acadêmica ela é fundamental. Para começar, ela me deu bagagem. Né? Me deu bagagem tanto para pensar, como pesquisador eu acho que é fundamental, assim, acho que um pesquisador que não valoriza a sua própria bagagem acadêmica, ele ou ele ele ou ela, né, não teve uma boa formação, ou não está sabendo aproveitar, né, o que foi ganho ali dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade. Porque essa bagagem intelectual, essa bagagem teórica é o que vai, de certa forma, moldar a tua visão, né, parte da tua visão de mundo. A tua visão de mundo, ela vem, né, muito do teu ambiente familiar, do teu crescimento ali, mas depois a tua experiência escolar, a tua experiência universitária também vai ajudar nisso. Além disso, foi onde os meus olhos se abriram para o mundo, né, onde eu entendi que, de fato, o mundo era muito mais do que eu conhecia até então, do que aquele meu pequeno universo ali de famílias, amigos e etc. Né? Eu vim de uma trajetória de fazer ciências sociais, depois o mestrado, e eu cheguei a entrar no doutorado de antropologia e depois eu saí, mas ela trouxe muito essa bagagem teórica, né, para pensar as questões que eu tenho hoje. Então, por exemplo, hoje eu uso bastante IA, né, falando de IA, mas eu uso muito IA para confrontar as minhas hipóteses. E aí eu vou lá e coloco as minhas hipóteses, né, do estudo que eu estou fazendo e falo, olha, de acordo com Grounded Theory, essa hipótese faz sentido? Então, de acordo com a abordagem do autor Levi-Strauss, né, que é um autor que a gente estuda muito, essa abordagem faz sentido? Acabei de fazer uma, né, pensando muito em questão cultural no Brasil, jeitinho brasileiro, e aí coloquei essa hipótese sobre o jeitinho brasileiro, de acordo com a teoria acabei de esquecer o nome do antropólogo, eu vou lembrar, um antropólogo brasileiro excelente. Ela é válida ou não, né? Eu não pergunto se faz sentido, o prompt ele é melhor do que isso, mas ela é válida, ela é acertada, e aí ela começa a me dizer, se eu não conhecesse a teoria, eu podia estar comprando uma alucinação da IA.
Então, eu só posso usar a IA para me ajudar no meu processo analítico porque eu tive o background teórico primeiro. Né? Então, acho que isso é o que faz muita diferença. Por exemplo, eu nunca imaginaria, quando eu estava fazendo o início do meu doutorado, que um dia eu iria trabalhar com fraude. Se alguém me falasse isso, sei lá, acho que há 16 anos atrás, eu ia falar, tá louco, imagina, né? Não sei nem como fazer. Só que no meu mestrado eu estava trabalhando com prática de montanhismo. E se tem uma coisa que montanhismo lida continuamente, é com risco. Então, eu li muito sobre teoria de risco, sobre por que as pessoas se põem em risco, como o risco está relacionado à sorte, a oportunidades. Então, hoje, eu vou buscar isso para entender por que, por exemplo, determinados clientes caem em determinados golpes, sabendo que aquilo ali é um possível golpe. O cliente ele sabe que é um possível golpe, mesmo assim ele aposta. E não é porque ele é burro, porque ele tá querendo ganhar, tá querendo tirar vantagem, não. Então, a bagagem teórica que eu trago me traz esse olhar sensível para analisar esse comportamento do cliente, que ainda que não seja sobre prática de montanhismo, mas está associado a essa tomada inconsciente de risco, né? Então, acho que tentei responder um pouco, talvez foi um pouco longa, mas acho que é principalmente isso. A bagagem teórica que eu trago me ajuda a melhorar e muito a minha visão e as minhas análises. Sim. Em que momento você percebeu, né, que esse conhecimento teórico, a faculdade, o mestrado, o doutorado que você começou, poderia te ajudar a resolver problemas reais, como fraude que a gente está falando, e você decidiu ir para o mercado, né? Porque aqui no Brasil sempre tem academia e mercado que são dois mundos, né? Que podem se ajudar muito, mas aqui é um pouco... eles ficam brigando ali. Se colocam como distantes, né? Que momento você percebeu que você podia usar esse conhecimento e decidiu ir para o mercado para resolver, digamos, problemas reais, fraude e tudo mais? Tá. Primeiro, assim, eu sei, desde o meu segundo período, eu falei, né, eu comecei a fazer pesquisa antes, antes de entrar mesmo na faculdade. E já no segundo período da faculdade, eu fui ser bolsista de um professor, o professor Alberto Almeida, e ele já trabalhava com pesquisa aplicada quantitativa. Naquele momento, eu ainda não tinha absoluta certeza, mas eu tinha já uma percepção de que eu iria mais para antropologia, para o qualitativo. Mas como eu falei, né, eu sou uma mulher periférica, precisava trabalhar, não ficava escolhendo muita coisa. Era um momento em que ter uma bolsa de pesquisa era algo super difícil, né? Então, eu passei no processo seletivo para ter essa bolsa e comecei a trabalhar com ele. Ele já trabalhava com pesquisa aplicada. Então, eu não tive um momento... real eu não tive aquele insight, sabe? Foi muito orgânico na minha carreira, porque desde a faculdade eu comecei a trabalhar com um PLA e um PK, né? E eu fiz isso de ficar entre lá e cá por uns 14, 15 anos, né? Contando ali desde a primeira bolsa até quando eu efetivamente estava no doutorado e falei, vou sair do doutorado porque eu vou seguir uma carreira no mercado, eu tive sempre lá e cá. Inclusive, eu construí uma carreira acadêmica, né? Eu fui professora da FGV, eu fui professora da Universidade Rural do Rio de Janeiro, fui professora do IED, tive muitos artigos publicados, artigos acadêmicos publicados em inglês, então eu construí uma carreira acadêmica. Quando eu saí da carreira acadêmica foi um choque para a maioria dos meus amigos, porque ninguém imaginava, né? Mas era um conflito interno que era meu, e justamente por essa distância que existe no ambiente entre a academia e o mercado, eu não tinha nem com quem conversar, porque os meus amigos que estavam no mundo corporativo falavam, larga logo, eu não sei nem o que você está pensando ainda, que nananã. E os meus amigos que estavam no ambiente acadêmico falavam, não, mas você já construiu uma carreira, você tem uma carreira aqui, por que você vai largar? Você está numa universidade pública. Então, era muito difícil eu conseguir alguém que me entendesse, né? E aí sim eu acho que foi o ponto de virada. Mas nesse momento eu já sabia, eu já tinha desenvolvido muitos projetos no mundo, tanto para empresas quanto para o governo, né, para o setor privado e para o setor público,
que tinham muito impacto. Então, já sabia que era possível fazer, mas foi muito orgânico, né? O que eu queria era, inclusive o que eu queria, né? E acho que eu alcancei isso, era continuar fazendo isso, continuar gerando impacto com pesquisa para as pessoas, mas sem necessariamente, ou sem a obrigatoriedade de estar ligada a uma universidade ou a um ambiente acadêmico, porque eu não queria seguir a carreira acadêmica. E aí, esse sim foi o grande insight, assim, foi... Eu posso fazer isso sem necessariamente estar seguindo a carreira acadêmica, porque até então eu não tinha muito essa eu acho que nem era a percepção, mas a segurança, sabe? Então foi ali, mais ou menos 2012, 2013, que eu olhei, eu já estava praticamente no último ano do mestrado, no último ano, muito infeliz, muito insatisfeita, me sentindo uma fraude, não conseguia escrever, e aí muita terapia para entender que, de fato, eu olhava erroneamente, tá, gente? Esse era um olhar que eu tinha na época, hoje a minha leitura já é outra, mas naquele momento eu olhava como se o doutorado tivesse me prendendo à carreira acadêmica. Hoje eu não tenho arrependimento de não ter concluído, né? Foi uma decisão e tudo bem, mas se você está no último ano do seu doutorado, conclua. Né? Porque não, o doutorado ele não te prende a uma carreira acadêmica. Foi uma leitura, né, da época que eu fiz, mas foi isso. E aí essa foi a primeira decisão. Eu olhei e falei, eu posso gerar o mesmo impacto estando no mercado, trabalhando com outras empresas, né? E acho que vim conseguindo isso. Na verdade, acho que eu vim conseguindo isso até mais no mercado do que se eu efetivamente tivesse ficado no ambiente acadêmico. Muito interessante. E aí depois você foi para o mercado, né? E você fundou a Clave do Sol, né? Que foi seu primeiro empreendimento, que era uma consultoria de pesquisa. O que você aprendeu nesse contexto, né? Do empreendimento, do empreender? E como você vê o desafio de vender pesquisa, né? Para empresas, corporações? Como foi isso? Tá, eu fundei a Clave de Fá porque assim, foi isso, eu saí do Clave de Fá, né? O nome. Clave de Fá. Eu saí do doutorado e falei, bom, eu já trabalhava como consultora, pessoa física, né, para outras empresas. Eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu sempre fui muito focada em ganhar dinheiro e me sustentar, tá? Não ganhar dinheiro para ficar rica, milionária, não. Mas para ter conforto, né? Para ter qualidade de vida e tudo mais. Então, eu queria algo que eu também conseguisse alcançar isso, né? E aí, nesse momento, eu falei, bom, eu preciso trabalhar, como é que eu preciso trabalhar? E aí, eu fundei a empresa, eu fundei um CNPJ, eu não fundei uma empresa, né? Eu fundei um CNPJ para continuar sendo consultora e ter como receber como pessoa jurídica, só que era um momento muito efusivo no Rio de Janeiro, né? Acho que efusivo no Brasil inteiro, mas lá estava muito forte a questão da fundação das startups, né? O Nubank estava nascendo aqui em São Paulo, tinha muito fomento público, e aí uma amiga estava fundando uma startup de hospedagem de animais, chamava Pet Room, e eu conversava, e como eu vinha de uma experiência, né, de ter feito muita consultoria para a empresa, mesmo estando no ambiente acadêmico, eu conversava e trocava muito com ela, e aí eu pensei, bom, já que eu vou fundar um CNPJ, por que eu não fundo uma empresa? Vou me jogar nisso e vamos ver o que foi. Então, foi uma decisão assim também, né? Não foi super planejado. Eu deveria ter planejado mais, tá? Mas não foi um super planejamento. Eu tinha feito muita pesquisa com empresas, entendendo os problemas e as dores que elas tinham. Então, falei, né, eu já sei as dores que elas têm, vou tentar evitar esses erros. Consegui evitar os erros que eu já tinha observado, cometi outros, né? E aí, na Clave de Fá, acho que o principal desafio, como você falou, foi principalmente venda. Tanto por uma questão pessoal, né? Não, eu sempre falo isso, não parece, mas eu sou uma pessoa introspectiva, eu gosto de ficar mais na minha. Então, eu sempre fui muito chamada para trabalhar, convidada para fazer trabalhos por conta da minha expertise técnica, e quando você tem uma empresa, às vezes isso não é, né, suficiente. Você precisa se mostrar mais, se apresentar mais. Então, esse para mim foi um desafio pessoal bastante grande e um desafio da empresa bastante grande também. E especialmente entender o que as empresas procuram numa consultoria, né? O que elas querem, que tipo de apoio você efetivamente pode dar. Então, com o tempo, eu fui percebendo, assim, né, ali nos 2 primeiros anos da Clave de Fá, eu percebi
que as empresas elas não queriam tanto consultoria, porque quem te contrata não é a empresa, né? Não é o Itaú que te contrata, não é o Nubank que te contrata, não é o Serasa que te contrata, né? Quem te contrata é uma pessoa trabalhando ali dentro, que tem uma necessidade específica. E muitas vezes a necessidade dela está indo muito além do resultado da pesquisa, daquele finding, né, daquela descoberta que você faz. Então, acho que esse foi o meu principal aprendizado. Como eu conseguia dar suporte para essas pessoas sem que fosse além do próprio resultado da pesquisa. Então, tinha cliente, por exemplo, que eu ajudava eles a montarem toda a licitação e eu não podia participar da licitação, porque eu tinha ajudado a montar, geralmente eu estava fazendo isso de graça, né? Então eu não participava da licitação porque eu tinha ajudado a montar, mas depois eu sabia que esse cliente também me chamava para participar de outros tipos de projeto, né? Ou para participar de licitações que não tinha sido eu que tinha ajudado, ou até porque ele já tinha aprendido a fazer e conseguia fazer sozinho, então nesse momento eu já podia participar também, né? Clientes que precisavam de ajuda de como eles venderiam a pesquisa internamente para os stakeholders deles, para os gerentes dele. Quando viam o resultado da pesquisa, às vezes eles não sabiam como implementar, como transformar aquilo num produto. Então, eu atuava nessa frente, né, junto com a minha equipe, bom, como que isso pode ser implementado? Como que isso aqui pode virar um produto final? Então, eu fui entendendo, e até por isso eu fui cada vez mais me aproximando de UX, né, já trabalhava com service design, mas fui me aproximando mais do produto digital, porque eu comecei a entender isso, né? Qual era a demanda? Qual é a demanda de um cliente pequeno, que às vezes, né, não tem recurso, mal consegue contratar a pesquisa? Qual é a demanda de uma empresa maior, que tem um processo super burocrático, né? E a demanda da empresa, não, a demanda dessas pessoas que estão ali precisando do teu apoio, assim. Eu acho que esse foi o meu principal aprendizado com a empresa. Eu vejo isso na Tuia também, é bem similar. Tem um pouco, eu também sou introspectivo, então é um pouco complicado, mas eu sempre vejo do mesmo jeito que você do Nubank que está contratando a Tuia, você não está contratando só a Tuia, você está contratando o Gilmar, porque você Sim. pode conhecer, se não conheceu, você confia no Gilmar. Então, eu sempre vejo que é entre pessoas mesmo, né? E quando a gente vem em projeto de pesquisa, é bem abrangente, porque a maioria, pelo menos atuando no comercial, a maioria dos clientes que vem pedir uma pesquisa, ele pode não saber exatamente o que ele precisa, ou ele sabe de forma mais clara, mas ele não sabe o método, ele não sabe. E você tem que educar ele e ajudar ele, né? Tanto para falar, ó, em vez do focus group, é melhor uma entrevista em profundidade, e depois de como implementar o que você entregou para ele, né? Às vezes você entrega ali um PPT com 100 páginas, que pode ser muito profundo, pode mudar o negócio dele, mas se você não der um guia ali de como ele vai aplicar, ou o que é prioritário, ele não vai aplicar, né? E não vai ter o resultado, né? Vira aquele relatório de gaveta, né? Lindo, bonito, uma apresentação incrível e... A gente já teve vários, principalmente quando a gente trabalhava com agência de publicidade, porque parecia que a pesquisa era só para validar o que a agência estava sugerindo, sabe? Quando trabalha com a empresa, aí tem esse trabalho que você colocou mesmo de ajudar a vender a pesquisa, depois de como implementar a pesquisa, né? Tipo, ó, o que você pode fazer agora, o que você pode fazer e ajudar. E assim, depois dessa fase da clave de Fá, aí você decidiu ir para o mercado de novo, mas atuar mais como colaboradora, né? Sim. Essa, assim, eu sou bem transparente, né? Vocês vão vendo. Essa foi uma decisão financeira, tá? Chegou um momento, eu tava... Bom, não foi só financeira. Meu pai faleceu de câncer em 2016, finzinho de 2016 já, né? E aí 2017 foi um ano muito realmente introspectivo e deu repensar minha carreira, repensar as decisões que eu tinha tomado até ali, o que eu queria para o futuro. Eu também já não estava novinha, né? Já estava começando a pensar, bom, o que eu quero construir daqui para frente, né? O que eu quero conquistar
não só profissionalmente, mas, né, materialmente, espiritualmente. Foi uma reflexão bem, bem densa, assim. E aí, uma das coisas que eu percebi é que eu falei, bom, ou eu faço a Clave de Fá sair de uma empresa pequena e se tornar uma consultoria média, senão, né, Clave de Fá nunca me deu prejuízo, mas também nunca me pagou um salário, né, que eu pudesse estar mais confortável. Então, e eu tinha uma sócia nesse momento, né, foi muita conversa com ela também. E eu falei, bom, ou a gente vira a Clave de Fá, né, faz esse esforço, ou a gente consegue, ou, né, tipo, encerra e vai para outras coisas. E aí eu passei o ano 2017 nessa reflexão, e aí a gente decidiu, eu e a minha sócia, que a gente ia fazer virar. E a gente virou mesmo, assim, a gente mudou os processos, mudou as práticas, especialmente em relação à contratação, trabalho, como ser contratada pelas empresas, mudamos valores, aumentamos os valores, então diminuímos o volume de projetos, aumentamos, né, quantitativamente o valor, né, do que a gente cobrava e tudo mais, e 2018 foi um ano ótimo. E aí, nesse ano também, eu consegui um investimento. E aí, a gente não usou esse investimento, eu fiquei ali um tempo enrolando, né, com esse investimento, até que chegou um momento, ali 2019, se não me engano, que a advogada que estava cuidando falou, olha, Lisete, ninguém fica com um investimento preso quase um ano, assim, sem usar. Né? Você realmente quer? E aí eu entendi que eu não queria virar CEO de uma grande empresa, assim, né? Porque é legal, mas tem um monte de coisa que não é legal também, né? E eu não queria a parte não legal. Basicamente assim, eu achava muito... Eu me considero uma boa gestora de pessoas, né? Eu tinha equipe, as coisas fluíam, assim. Aprendi muito também, até foi um ponto que eu não falei, né? Na Clave eu aprendi muito sobre gestão de pessoas, né? Como fazer as pessoas trabalharem bem, sem ficarem sobrecarregadas, né? Enfim. Então, eu falei, isso é a parte que eu gosto, né? Eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto de gerir as pessoas. Só um segundo. Gosto de gerir as pessoas, mas não necessariamente eu quero gerir uma empresa. E aí nisso eu também fiz um outro cálculo que bom, e se eu continuar crescendo neste ritmo que eu cresci em 2018, quanto tempo eu vou levar para ter um salário X, né, que seria o equivalente a um salário de um UX Research Sênior no mercado. E aí eu vi que eu ia levar muito tempo. Conversei mais uma vez com a minha sócia, falei, tô com esses dramas pessoais, o que você acha? Ela também, né, pensou e falou, vamos pro corporativo então? Vamos. E aí a gente começou a fazer a transição. Por um lado, buscar, né, se recolocar, ela até se recolocou um pouco antes de mim, mas continuar dando conta dos projetos que a gente estava fazendo, porque a gente continuava, né? A gente continuava a trabalhar e etc. Diminuir a dependência das pessoas que trabalhavam com a gente. Nesse momento a gente estava com muita gente, colaboradores freelas, né? Então diminuir a dependência deles, né? Ajudá-los a colocar em outros lugares, muitos foram para o mercado também. E até que chegou o momento que eu falei, bom, agora está tudo encerrado. E aí eu comecei a procurar trabalho mais ativamente. E foi quando eu fui para Blue, né? E fiquei na Blue acho que uns 8 ou 9 meses. Bom, e aí agora continuando, então, você de certa forma acabou atuando, quando foi para o mercado, acabou atuando praticamente no mercado financeiro, primeiro na Blue, depois teve uma passagem rápida por uma consultoria, foi Banco BV e agora Nubank. Isso. Tudo mercado financeiro, de certa forma, mas provavelmente tamanhos diferentes de empresas, né? E contextos diferentes. Como foi atuar, como está sendo, né? Que diferenças principais você vê de cada momento, da Blue, BV, Nubank? Na própria Zoli, né, que foi essa consultoria que eu trabalhei, eu também atendia, a maioria dos clientes eram bancos, acho que até, inclusive, foi por isso que eu fui, né, para o BV, assim, né, a bagagem que eu juntei ali, somada à bagagem, né, da Blue, me ajudou a ir para o BV, mas principalmente a bagagem da Zoli. O que eu vejo de diferença, tá, pensando numa empresa
pequena, para uma consultoria, para uma empresa, né, já média para grande no mercado, que era o BV, para o Nubank, né, que já é uma empresa grande. Para mim, o primeiro é a maturidade, tá? A maturidade, e aí nesse contexto eu já estou atuando somente em UX, né? Não estou mais atuando com outras temáticas, né? Então, eu acho que a maturidade de UX fazia muita diferença e a maturidade de produto também. Porque, por exemplo, na Blue, né, a gente tinha uma maturidade que estava sendo construída para produto. Era uma empresa que já estava há um tempo, né, funcionando, só que eles começaram a montar um time de produto mais robusto naquele ano, né? Então foi quando eles contrataram os designers, no ano anterior, na verdade, né? E aí aumentar a equipe de design, aumentar a equipe de produto, marketing de produto. Então, entender essas diferenças ali, né? Como que cada pessoa ia atuar, quais as contribuições que pesquisa poderia dar para design, para produto. Então, era uma estrutura onde todo mundo estava aprendendo a fazer junto. Bem startup mesmo, assim, bem, né, muito bate-cabeça, porque é isso, né, a gente começa a fazer, vê que não é o caminho, volta atrás, né, então, acho que ali foi esse momento também de eu entender que tipo de contribuição pesquisa poderia dar por dentro de uma empresa, porque até então eu fazia muita consultoria para UX, né, e com empresas, mas eu tinha um olhar de quem era consultor, então eu não tinha um olhar ali, por exemplo, de quem está fazendo um roadmap para desenvolver, né, para fazer um lançamento de um produto daqui a 6 meses, né, eu estava muito na ponta inicial, até no fim ali, já fazendo, né, alguma avaliação de processo, alguma validação de feature, mas eu não estava no conjunto, no contexto como um todo. Então ali foi onde eu aprendi um pouco mais sobre isso, né, a como interagir com equipe de produto, né, como me relacionar com PM, com engenharia. Engenharia geralmente gosta muito de mim, né, porque eu fico chamando eles para ficar assistindo os clientes. E aí eu acho que para eles é um momento de relax, assim, né, vamos lá. Então, depois já na Zoli, aí foi muito de entender problemas, porque como eu atendia bancos diferentes, então os problemas que chegavam eram bem diferentes, né? Mas mais uma vez, assim, aí já no universo da consultoria era uma entrega, mas que não entrava efetivamente no desenho. No BV eu acho que eu comecei a entender, aí eu fui gerir, né, equipe de design mesmo, e tinha research na equipe, mas a minha equipe era majoritariamente de designers. E aí entender também como a gente fazer o processo, como fazer essa interação de processo mesmo. E aí como gerir também uma equipe sem que eu fosse eu não me apresento como designer, né? Assim, em nenhum momento. Eu me apresento como antropóloga que trabalha com designers. E aí ali eu tinha que entender muito como que eu poderia ajudar com o craft do design, não sendo uma designer. Né? Como ganhar a confiança da minha equipe sobre coisas que eu estava falando que não estavam legais, como ajudar a minha equipe a tomar decisões de design e não só decisões do tipo validação com o cliente, fazer entender, existem decisões de design que mesmo que o cliente diga não é isso, você vai fazer, porque você tem... isso, é a questão do background, da sua formação, né? Você não seguia só pelo que o cliente te diz. E aí eu, como pesquisadora, tinha que dizer isso para todo mundo. Falava, não, aqui eu quero uma decisão de design, aqui eu quero entender por que a gente construiu essa estrutura nesse wireframe. É isso que a gente vai explicar para o stakeholder. Né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa apresentar. Depois a gente vai apresentar o que o cliente está dizendo e aí a gente vai justificar as mudanças que a gente vai fazer se elas fizerem sentido, né? Então ali eu fui aprendendo também muito com a minha equipe maravilhosa que eu tinha, era uma equipe muito boa, muito paciente comigo, né? Então eu fui aprendendo com eles como gerir uma equipe de design mesmo que tinha uma research só para atender e obviamente não dava conta. Eu tinha 15 designers comigo, então ela obviamente não dava conta e a gente precisava se guiar muito mais
pelo material de marketing que o marketing trazia, por dados, coisas que a gente ia procurar, benchmarks e outras coisas que a gente conseguia produzir internamente, do que por pesquisa até, né? Acho que eu fui a primeira gestora que vem de um background de pesquisa que não fazia pesquisa. Mas foi muito bom porque me ajudou a ter essa maturidade de como é que design toma decisão, sabe? Sem precisar de pesquisa. Não estou dizendo que não precisa de pesquisa, precisa, né? Que nenhum pesquisador me ouça, por favor, comprem meu livro. Pesquisa é importante, mas às vezes a gente está em ambientes em que não é possível. E aí o que você faz? Você não faz design? Ou você não toma boas decisões para o cliente só porque você não foi ouvir o cliente? Ou como eu posso ouvir esse cliente sem necessariamente ser uma entrevista ou um grupo focal, sabe? Então ali eu fui criando essas estratégias junto com eles e muito olhando para isso, sabe? O que a gente traz de background, de conhecimento. Fui estudar mais sobre design digital. Voltei a ler autores de design também, que estavam falando, né, sobre percepções, sobre construção de projeto e tudo mais. A Nubank foi minha escola corporativa, tá? Acho que assim, eu vinha muito dessa trajetória de trabalhar com empresas, mas como consultor, quando você está dentro é diferente, né? Então, e foi uma escola corporativa boa por um lado, mas que me faz sofrer por outro. Primeiro que o Nubank ele é uma instituição assim, de processos, mas não é uma instituição de burocracia. Então, isso é difícil da gente explicar. Mas quando você vive ali no dia a dia e já passou por, né? Eu passei por muitos processos muito burocráticos, tanto interno, trabalhando internamente, né, especialmente quando eu estava nas universidades. E quando estava, né, para contratação em empresa, para uma instituição que tem pouca burocracia. Mas tem processo, não significa que as coisas, né, acontecem sem processo. Então, acho que isso foi o primeiro ponto. Como pesquisadora, eu acho que eu aprendi muito. Não sei se eu acho que eu aperfeiçoei muito aquele aprendizado inicial que eu comecei a ter na Blue. De como que eu pegava, né, o resultado da pesquisa e apresento aquilo ali numa forma de solução concreta. Eu acho que isso é uma coisa que eu ainda venho aprendendo, sabe? Como que eu pego um insight e falo, isso aqui, ao invés de falar, eu descobri que o cliente vai cair em golpe. Aí, né, ok. Então o que eu preciso fazer, né? Criar um modelo, estou falando bem genericamente, tá, gente? Então, assim, criar um modelo que não deixe o cliente cair em golpe. Como esse modelo deve ser A, B, C, D. Óbvio que eu falo vai ser A, B, C, D, depois vai vir toda a equipe do produto e vai dizer que vai ser X, Y, Z. E aí está tudo bem, mas a semente foi plantada, vindo de um insight para uma ideação inicial que a própria pesquisa traz, ou para uma recomendação mais densa, para o time de produto poder desenvolver, sabe? Ali eu acho que funciona bem, assim, e acho que é uma coisa que eu gosto, assim, que eu aperfeiçoei essa visão ali dentro. Muito legal. Bem legal, assim, porque são 3 empresas do mesmo mercado, mas muito diferentes, né? Tanto as empresas, o momento, quanto a sua atuação em cada empresa, né? Porque eu vim de uma startup, aí depois fui para uma empresa que estava fazendo a sua transformação digital, e aí fui para uma que já nasceu digital e aí estava no seu momento de growth, né? Então, de crescimento, né? Desculpa usar em inglês a expressão. Estava no seu momento já de crescimento, né? Já tinha passado daquela primeira etapa. Então, foram aprendizados diferentes, assim. E de como pesquisa impacta nessas etapas, sabe? Com essas fases da própria instituição. Sim. E essa questão de processos e burocracia é interessante que você colocou, porque na TUI a gente é muito guiado ao processo, mas a gente não gosta de burocracia, porque o processo em si, de certa forma, todo mundo tem um processo. Quando você vai fazer o café da manhã, é um processo, passo a passo. Mas agora, a gente aqui no Brasil, não sei se em outros países também, a gente liga muito processo à burocracia, né? E o processo em si, ele não é burocrático, né? Você tem o processo, tem a burocracia. Você pode ter os dois juntos, que acontece na maioria dos casos. Mas ele sempre pode te ajudar a trabalhar melhor, né?
Com certeza. Já até que dando essa teu exemplo do café da manhã, né? Uma coisa é, eu vou preparar o meu café da manhã e aí, sei lá, vai ter pão com ovo e café com leite. E aí, primeiro eu vou fritar o ovo, depois eu vou esquentar o pão, aí enquanto ele esfria eu vou esquentar o leite, fazer o café, porque aí os dois vão estar mais ou menos quentes, né, para estar tudo morno ali na hora de tomar. Isso é um processo. Outra coisa é, eu preciso pedir uma autorização para pegar o ovo da geladeira e outra autorização para, né, para quebrar o ovo na frigideira, né? Tipo, por exemplo, com a criança, quando você está ensinando, existe uma burocracia, porque ela efetivamente você tem que ensiná-la de um jeitinho um pouquinho mais burocrático. Do tipo, ela tem que perguntar, posso? Já tá quente a frigideira? Eu posso esfriar? Que eu acho que isso acontece muito até com empresas menores, assim, elas criam umas burocracias porque elas precisam aprender como isso vai acontecer, qual vai ser o impacto, né? O que vai acontecer. Agora, chega um momento que você precisa entender que aquilo ali não precisa mais ser uma burocracia, aquilo ali tem que ser só um processo e um processo natural. Né? Então, eu acho que é interessante isso mesmo. E acho que quando a empresa, tipo a Tuya, né? Que eu acho que ela tem uma trajetória parecida com a da Clave, acho que quando vai começando a entender isso, os processos vão ficando muito naturais, né? Vão ficando muito fluidos. Sim. E agora, falando em UX Research, hoje, de certa forma, UX Research já está mais consolidado no mercado, já é mais conhecido, mas você atua há mais de 10 anos, né? Quando começou a Clave, 2014, que tinha uma parte que você atendia ali, designers e startups, era um pouco diferente de como é hoje, né? Como você vê ao longo da sua carreira como foi essa conquista de mais espaço e credibilidade de UX Research dentro das empresas? Olha, que ninguém de marketing me mate, tá? Por favor. A área de pesquisa em marketing, ela é muito anterior à área de pesquisa em design, né? A área de pesquisa em marketing vem lá dos anos 20, 30, e ela nunca conseguiu se consolidar dentro de uma empresa. Eu não conheço, por exemplo, empresas que tenham times de pesquisa de marketing de 20, 30, 40 pessoas só dedicadas a fazer pesquisa. Pode ser que exista eu que não conheça, tá? Mas acho que não é o mais comum. E em empresas já de porte grande, né, é normal a gente ter times dedicados de pesquisa. Pode não ser times tão grandes, mas pelo menos um time ali de 5, 10 pessoas a gente hoje já encontra, porque teve essa consolidação. E eu acho que a grande diferença que teve para que pesquisa em UX, né, pesquisa de experiência, conseguisse se consolidar dentro das empresas como algo in-house, foi justamente conseguir mostrar impacto junto com o design. Eu via no início quando era uma discussão muito forte, uma discussão muito grande que a área de design fez, especialmente ali entre 2017 e 2018, de como mostrar impacto. Eu lembro que todas as discussões que eu entrava era como mostrar impacto, como ter ROI, como, né, eu acho que hoje é uma dúvida que ainda persiste, mas eu acho que hoje ela está mais consolidada de como é que research consegue mostrar ao usuário. Eu acho que o segundo ponto, que eu acho que foi um grande diferencial para a pesquisa em UX, é deixar o usuário falar. Que não era só deixar o usuário falar, levando, né, aqueles trechos da entrevista, algumas citações, né, que a gente faz também com pesquisa de UX, mas levar o usuário para falar. Muitas estratégias que as pessoas tinham para conseguir implementar a pesquisa, implementar o usuário, era levar o usuário, era levar o cliente, né, não lembro qual empresa que tinha, mas que eu achei genial. É que essa palestra foi de muito tempo atrás, tá, gente? Não vou lembrar, mas eu lembro a ideia, assim, que eles tinham uma rádio cliente. E aí, todo dia, num determinado horário, eles podiam ouvir, né? Essa rádio começava a tocar e todo mundo podia sintonizar nessa rádio interna da empresa e aí os clientes estavam conversando. E isso traz um impacto enorme, deixar o cliente falar por si só e não só ter o impacto da pesquisa, a mediação, da pesquisa ali, porque é outra reação, né, que as pessoas têm, é outra emoção, vamos dizer assim, é outro sentimento. E isso vai ajudando a ficar mais fácil tanto a mostrar
o papel do pesquisador, que qual é? Não é só levar o cliente ali para falar, mas é de eu filtrar, analisar, trazer o melhor insight, né? Porque aí a pessoa está ali ouvindo, aí um cliente falou uma coisa que a pessoa ficou ali, nossa, que incrível, essa é a ideia do século. E aí vem o pesquisador e joga um balde de água fria ali dizendo, não, mas olha, todos os outros clientes disseram o contrário, será que é isso mesmo? Vamos analisar melhor, né? E aí isso fazia com que a pessoa parasse para ouvir. Ela ouviu o cliente e agora ela estava ouvindo o pesquisador. Então, eu acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante, assim, como é que eu vou dizer? Esse acolhimento que é muito próprio do design, tá? Para deixar outras pessoas falarem, sabe? Para colocar outras vozes ali, né? Isso eu acho que é muito próprio do design, porque eu já trabalhei com times formações muito diferentes, né? Já trabalhei muito com estatística, engenharia, não só engenharia de desenvolvimento, né, de produtos digitais, mas engenharia de prédio, enfim, com economia, né, marketing, enfim, já trabalhei com muitas áreas diferentes e no design eu sempre observava essa abertura maior para ouvir. E isso eu acho que foi o grande diferencial. Ele não queria só falar, né? Ele parte do ouvir primeiro. De trazer o cliente, falar que é centrado no cliente e ser centrado, né? De verdade. Não só falar que sou centrado e não ouço o cliente. Exatamente, você resumiu super bem. Ser centrado é deixar a pessoa falar, ter lugar de voz, né? Ter lugar de fala. Sim. Você já liderou time de UX e design, né? E também times de projeto na consultoria. Como você vê o papel da pesquisa, né, como auxiliar na tomada de uma decisão e não apenas como uma etapa do processo do projeto? Tem um roadmap aqui, vou ter que fazer a pesquisa, eles vão me entregar e tá bom. Não, você vai lá, faz a pesquisa e pode mudar o rumo do projeto ou pode acabar com o projeto. Como você vê isso? E aí tem muito a ver também com isso que a gente tinha falado logo no início, né? De não deixar a pesquisa virar um relatório de gaveta, né? Teve um momento no UX que a gente falava muito de evangelizar a pesquisa. Vamos evangelizar, nananã. E aí eu acho que eu, por exemplo, tinha esse erro, e acho que muitos colegas tinham, que era de evangelizar muito o método, o processo, o como fazer. E hoje, o que eu vejo é que a gente precisa evangelizar muito o resultado. Então, boa parte do meu trabalho é divulgar os resultados em múltiplos canais, inclusive em canais que às vezes nem sabe que tem a ver com o tema que eu estou trabalhando agora. Por que eu preciso saber sobre fraude? Eu não sei, mas um dia a gente vai descobrir junto. Porque é isso que vai fazendo as pessoas se interessarem e terem novos insights sobre a área delas. Então, eu acho que até, por exemplo, lá no BV tinha um pouco disso. Cada coisa que a gente construía, como tinha pesquisa, então cada coisa que a gente construía, a gente tinha que passar por áreas diferentes para validar com colegas. Na Blue, por exemplo, eu não fiz pesquisa na Blue, tá? Eu atuava muito com os product managers e os designers. E aí, como eu fazia? Logo que eu entrei na Blue, veio a pandemia. Então, como que eu fazia? Eu falava com o time de operação. Então, eu montava grupos focais com o time de CX, levava as ideias e fazia várias discussões. E aí eles falavam, não, isso não vai dar certo, porque tem cliente tal que falava isso. Aí, conforme eu fui me ficando, né, inteirando mais com eles, aí eles começavam a me mandar áudio dos clientes reclamando, tá vendo, o cliente está falando disso. Aí eles começaram a montar dashboard dos problemas e me mandar para eu ver que era problema de verdade, que não era só um cliente reclamando, sabe? Então, isso ajudou muito, né, olhar muito para a análise de dados, que é uma coisa que eu acho que todo pesquisador tem que investir muito, de aprender métrica, aprender a dialogar com data science. Se não tiver data science na sua empresa, aprender, né, como fazer survey, que é um método que às vezes a gente consegue rodar de uma forma mais rápida e trazer vários insights. Então, a gente olhava muito para
para isso, sabe? E eu acho que hoje é isso que também está vindo numa transformação, especialmente por causa de IA, né? Porque o processo de fazer a pesquisa, ele vai ficando cada vez mais simplificado e cada vez mais automatizado. Agora, o entender o que o cliente falou e transformar aquilo ali num produto é algo que o pesquisador tem que se aprimorar para fazer, né? E é onde eu acho que ele consegue. E como ele vai conseguir? É evangelizando o resultado daquilo ali com os times. Até porque os times têm suas próprias priorizações, né? Então, às vezes você está vendo algum problema e o time está priorizando outra coisa. Não significa que aquela outra coisa é menos importante do que o problema que você observou. Então, como que dialogar com esse grupo para dizer, ok, vocês não vão priorizar agora, mas a gente consegue priorizar para o próximo sprint, para o próximo semestre, para o próximo ano, sabe? Então, fazer isso eu acho que é inclusive o que a gente chama do research ser mais estratégico, sabe? É ele atuar mais junto aos seus stakeholders e à sua gestão, né? Especialmente a sua gestão imediata, para mostrar a importância daquilo ali que ele descobriu e como que aquilo ali pode, de fato, gerar um impacto mais positivo lá no final. Por isso que eu estou falando de métrica. O que eu vou conseguir com isso aqui? Eu vou conseguir diminuir o churn? Eu vou reduzir contato, por exemplo, lá na minha central, que era como eu dialogava muito, né? Quando eu estava na Blue, tá vindo um monte de telefonema sobre esse problema, né? Então, com isso eu vou diminuir o quê? Vou diminuir custo, né? Vou diminuir contato, diminuindo contato, eu diminuo custo, diminuo o estresse da equipe, que está tendo que resolver um monte de coisa, diminuo o processo burocrático, nananã. Então, acho que esse é um pouco o papel que a gente precisa ter hoje, né? Para que pesquisa nem continue, porque eu acho que pesquisa é relevante, né? Acho que empresas que entendem bem de produto tem muito a ver com maturidade de produto, mas as empresas que já têm maturidade de produto, elas entendem, né, esse papel de pesquisa e de design. Pode não estar consolidado, ou não estar bem, como é que eu vou dizer, não é nem estabelecido, mas acho que é estabelecido, mas entende ali, né, como que a coisa vai funcionar. Só que aí precisa ter, né, ali os profissionais fazendo esse papel também. É falar a linguagem do cliente no final do dia, né? Entender o que ele quer e falar o que ele quer. Na temporada de design, a gente falou muito disso, que o designer não tem que falar o techniquez, ele tem que falar a linguagem do negócio. E entender que, por exemplo, na área de pesquisa e design, a gente lida com múltiplos clientes. Acho que tem um pecado que a gente comete por conta do ser human-centric e do ser client-centric, né, ou customer-centric, que é olhar muito para o cliente final, para o cliente da ponta, né, quem está consumindo ou usando os nossos produtos. No entanto, o teu PM é teu cliente, o teu gestor é teu cliente, o teu BA é teu cliente. Em que sentido? Né? O CX que está lá sofrendo para, né, resolver os problemas que você está criando quando você não desenvolve uma boa interface, é teu cliente. Né? No sentido disso, que eles, com o mesmo produto, eles também têm demandas que precisam ser atendidas. Não é só o cliente final. Então, no meu caso, hoje trabalhando, se eu crio uma feature de segurança, eu não estou resolvendo um problema só para o meu cliente final. Eu estou resolvendo um problema para dentro da empresa também. Se eu crio um produto novo de empréstimo, né, e como que isso vai ser, como vai ser a interação do cliente dentro do aplicativo para ele contratar esse empréstimo, ele não tem que ser simples, fácil, intuitivo, porque está resolvendo para o cliente. Ele tem que ser simples, fácil, intuitivo, entre outras coisas que a gente fala muito, né, no dia a dia, porque ele está resolvendo um problema para o meu BA, que vai conseguir traquear melhor os dados sobre aquilo ali. Ele tem que estar resolvendo um problema do PM, que vai conseguir fazer um projeto, um roadmap mais bem acabado, com, por exemplo, datas mais consolidadas, etc. Ele está resolvendo um problema do desenvolvedor, né, que de repente não vai ter que fazer milhares de pesquisas ou procurar uma linguagem de programação nova só para implementar um botão que deveria ser quadrado e você fez em forma de estrela. Dando exemplos esdrúxulos aqui, né? Mas você está desenhando algo, né, e trazendo uma solução
que não é só para o cliente final, porque às vezes também eu vejo isso acontecendo, e eu já fiz isso, tá? De desenhar uma coisa que para o cliente seria incrível, mas ninguém sabe implementar dentro da empresa. De que adiantou? Sabe? E agora, Elisete, no mercado financeiro, você acaba trabalhando com temas bem sensíveis, né? Questão de segurança, de fraude. Como você vê que a pesquisa ajuda a equilibrar o tripé ali, que é a experiência do usuário, tecnologia e responsabilidade social? Olha, eu acho que fraude. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que eu acho que fraude é intrinsecamente ganha-ganha, tá? Não, assim, se o cliente perde, a empresa perde, se o cliente ganha, a empresa ganha. Então é ótimo de trabalhar nesse sentido, porque às vezes tem áreas que a gente, né, vê um conflito ou se sente culpado. Eu acho que isso vai muito também do papel de dentro da empresa, né, da empresa em si, mas eu acho que na maioria dos lugares, né, das instituições colegas com quem eu conversei, que não são de design, inclusive, sempre tem essa percepção de que fraude é ganha-ganha, porque você, né, ao mesmo tempo que você protege o cliente, você também protege a empresa. Tá? E eu acho que o papel de pesquisa está muito associado a isso que eu falei anteriormente. Como entender que aquela feature que eu estou desenhando, ou que aquele... aspas aqui, né? Uma coisa que eu comecei a fazer no Nubank, que eu gosto muito hoje em dia, foi trabalhar muito próximo dos business analysts e dos data scientists, né? E aí, de um ano para cá, eu fui me metendo, tá? Não foi assim, me chamaram. Eu que comecei a dizer, não, a gente precisa repensar modelos. Ah, por quê? Porque o cliente está falando isso, o cliente está falando aquilo, nananã. E aí você diz, por que aquele... Aí vem lá, não, mas por que aquele modelo existe? Tem uma razão para aquilo ali existir. Não foi também o BA que sentou e falou, eu vou criar aqui um atrito para o cliente. A fraude é uma área que a gente cria fricção, basicamente, né? Então, assim, vou criar uma fricção aqui para o cliente só porque, né, me deu vontade hoje. Não. Então, eu acho que pesquisa em fraude, ele tem muito esse papel de conectar tecnologia, modelagem, né? Seja modelagem de negócio, modelagem de venda, modelagem de detecção, né? Mas como que a gente, né? Tô falando de uma empresa, por exemplo, de e-commerce. Você tem um modelo de venda ali por trás. Por que quando eu falo sapato, começa a aparecer propaganda de sapato no meu celular, né? Tem um modelo de venda ali por trás. Não sei se meu celular está me ouvindo, mas enfim, alguma coisa faz aparecer ali. Então, como que eu influencio essas modelagens, sabe, que fazem isso acontecer? Eu acho que pesquisa tem muito esse papel de fazer essas conexões, sabe, às vezes o desenvolvedor está pensando uma coisa, pensando aí na modelagem para vender sapato. O desenvolvedor está pensando numa coisa, o designer está pensando só ali na interface. Aí o data science cria um modelo que aí o designer não sabe como implementar de acordo com as regras que ele definiu. E aí ele cria uma interface, aí o desenvolvedor não sabe como construir aquilo. Eu acho que o papel do research entra muito ali. De aí eu olhar e falar assim, bom, vamos começar né, da ponta do cliente para dentro. Bom, o cliente, o que ele quer? Ele quer comprar sapato. De que forma? Da forma mais simples possível. Fazendo o quê? Escolhendo tamanho, cor, nananã. Então, esses são os pontos principais. Vamos começar por aí. Isso aqui que eu preciso ter na interface. É isso aqui que a modelagem precisa apresentar para o cliente e ajudar o cliente a filtrar. E é isso aqui, então, que o desenvolvedor vai ter que fazer ali, nananã. E agora a gente quer botar um IA para fazer um 3D para experimentar o sapato virtualmente. Ok, mas isso é o mais importante para o cliente agora? De repente, isso não é mais o cliente, mais importante. De repente, o mais importante para o cliente é conseguir fazer comparação de preço. Então, vamos fazer comparação de preço, ao invés de desenhar, né, uma IA de experimentar o sapato? Coisas assim, sabe? Acho que a pesquisa ela tem muito esse papel de conectar esses times, fazendo essa ponte do que vai ser o melhor para o cliente, trazendo o melhor resultado para o cliente, o melhor resultado para o negócio, assim, né? E fazer esse diálogo ali. Eu também vejo isso, que basicamente vai lá conversar com o cliente, traz o que o cliente quer ou imagina que quer e ajuda a empresa a criar uma plataforma, um serviço ou produto para atender o que o cliente está imaginando, né?
Ou se a empresa tem uma hipótese, vai lá, ó, o cliente não quer comprar isso. Tá bom. E, Elisete, você é coautora do primeiro livro sobre o assunto de UX Research em português. É um livro aí que já vendeu 5.000 cópias, chama UX Research com sotaque brasileiro. Já em breve também vai ter a versão em inglês, né? Como foi a ideia, como surgiu esse projeto, né? E qual o objetivo que vocês tinham? Então, a Denise e a Cecília, elas já tinham um projeto de escrever um livro sobre o UX. E eu estava escrevendo um livro sobre metodologia de pesquisa. As três muito assim, né? Aos poucos. Até que eu conheci a Denise num evento, ela estava palestrando, eu estava na plateia. E eu tive uma afinidade imediata com ela, com a forma como ela pensava, as coisas que ela trazia. Eu lembro que eu falei isso para ela, né? Depois eu falei que a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero ser amiga dela. E aí, nesse dia, ela falou, inclusive eu vou escrever um livro, estou escrevendo um livro, nananana. E aguardem, né? Isso. E aí a gente participava de um grupo no Rio de Janeiro, chamado Super Gêmeos, que era qualitativo e quantitativo. A gente participa ainda desse grupo, que era um grupo de pesquisadores, né, lá do Rio. E eu mandei uma mensagem para ela falando, que legal, acho... Pô, que bacana que vocês estão escrevendo livro. Adoro pessoas que têm acabativa para ideias que eu só tenho iniciativa. Né? E falei, tô tentando escrever um livro também, mas tá meio empacada. Ela, por que a gente não conversa? Aí a gente marcou o primeiro papo, conversou. Aí depois a gente marcou o segundo papo, aí a Cecília já participou, aí a gente viu que tinha realmente um match ali das nossas ideias e a gente decidiu unir forças. Isso foi, acho que julho, agosto de 2018, e aí o livro foi lançado... Não, acho que foi 2019, o livro foi lançado em 2021, ou foi 2018. Eu sei que o livro foi um ano e o livro foi lançado 2 anos depois. A gente foi super otimista, a gente achou que ia lançar em 6 meses. A gente fez um crowdfunding prometendo para todo mundo que a gente ia lançar em 6 meses, e no fim de 6 meses a gente só tinha conseguido escrever um capítulo, a estrutura e o crowdfunding, né? Porque a gente trabalhava, tinha outros afazeres e tudo mais. Então, mas foi um processo muito legal, assim. Então a ideia surgiu muito disso. A gente tinha uma percepção muito grande de que faltava uma literatura em português sobre pesquisa de UX, assim, a gente tinha muito material importado, e a literatura de pesquisa que a gente tinha, de pesquisa com pessoas, pesquisa em ciências humanas, etc., vinha muito do ambiente acadêmico. Então, também as pessoas tinham dificuldade de olhar para aquilo ali e falar, cara, como é que eu adapto isso aqui para essa minha realidade? Ou de falta de recurso, ou de falta de estrutura, de falta de conhecimento, enfim. Então, né, a gente falou, não, a gente quer fazer uma coisa que ela tenha rigor acadêmico, que também não seja, né, tipo, foi ali, bati um papo com um cliente e agora disse que fiz uma pesquisa e estou implementando um monte de coisa. Mas também não queria algo que fosse... Você tem que ficar 2 anos, né? Igual a gente ficou escrevendo livro, você tem que ficar fazendo a pesquisa, que aí quando você termina de fazer a pesquisa, aquilo ali já nem está mais aplicado, porque a realidade já mudou. Então, a gente tinha muito isso, até o subtítulo é esse, né? Eu esqueci o subtítulo, mas é tipo, nem o rigor da pesquisa, nem o rigor nem o rigor... Não, com o rigor acadêmico e... que faz bem essa ponte entre o acadêmico e o mercado. A gente queria o melhor dos 2 mundos, sabe? Acho que a gente conseguiu, assim, né? Óbvio que tem diferenças ali, assim, quando vai para a realidade ainda tem outras coisas, mas a gente queria muito trazer a realidade também, o dia a dia. E aí o legal era que a gente também tinha experiências bastante diferentes, né? A Denise, ela vinha de uma experiência bem corporatizona mesmo, assim. Eu já vinha da experiência da consultoria e a Cecília ainda estava vivendo mais da experiência acadêmica.
Então, isso foi muito legal, porque aí trouxe uma visão, a gente discutia muito cada coisa, porque cada uma falava como fazer pesquisa dentro do seu universo, né? E aí a gente, nessa discussão, ia percebendo que dava para chegar num caminho comum. Como é que a gente faz isso sem perder o rigor acadêmico, mas também adaptando para que uma consultoria consiga fazer, para que a empresa consiga fazer, sabe? Acho que foi uma experiência bem legal e que eu acho que a experiência das três contribuíram muito. O resultado foi muito bom, né? O livro tem um conteúdo muito bom. Parabéns pelo projeto, pelo livro. Depois a gente vai falar que vai ter sorteio. No final pode fazer merchan. Sim. Não, tem o sorteio, né? Você falou do lançamento em inglês. Isso já era para ter sido lançado ano passado. Ano passado foi um ano... Eu sou bem transparente, né? Vocês veem? Mas foi um ano bem complicado para nós três. Tanto de mudanças, enfim... eu fiz cirurgia, foi um ano muito complicado, a gente não conseguiu avançar do jeito que a gente gostaria, agora está avançando bem, muito mais a Cecília e a Denise do que eu, assim, elas estão muito empenhadas no que a gente precisa fazer para adaptar para o mercado americano, né, também não é assim, a gente está com uma editora muito legal, que é a Springer, que é uma das principais editoras acadêmicas do mundo, e só que é isso, eles também têm bem... como é que eu vou dizer? O olhar bem de como o livro pode funcionar para o mercado americano, né? Então, a gente precisa fazer alguns não, até bastante ajuste, bastante adaptação. Mas eu acho até que é muito bacana, porque ele está ficando bem legal. Até comentei um dia com as meninas, eu falei assim, me deu vontade de lançar no Brasil de novo, com essa nova estrutura, né? A gente mudou um pouco... O conteúdo em si a gente mudou pouco, mas a gente mudou muito da estrutura, alguns cases novos, um capítulo novo. Então, eu falei, dá vontade da gente lançar essa versão em português também, porque ela está mais bem acabada, né? A gente teve muito comentário, críticas, então a gente aproveitou para incorporar também um monte de críticas e sugestões que a gente tinha recebido. Obrigada aí os leitores todos que, né, mandaram comentários para a gente, porque a gente aproveitou bastante para repensar, e também isso, né, as sugestões que a própria editora deu para a gente repensar isso para um mercado. Não é nem só o mercado americano, né? Ela olha muito para o mercado global, então a gente está pensando também num mercado mais global. E uma coisa que, assim, aí eu realmente fico feliz e orgulhosa, que eu acho que é a gente exportar a nossa tecnologia. Sim. Né? A gente está vivendo, falando de cultura, a gente está vivendo um momento em que o Brasil está muito visado lá fora, né? O tal do Brazilian Core, que é o estilo de vida brasileiro. Isso está sendo muito advogado, esse estilo de vida que é mais criativo, que faz as suas gambiarras ali para resolver o problema, mas ao mesmo tempo está com o humor mais em alta, né? Está tentando ficar bem apesar de todas as adversidades. Isso está muito discutido lá, né? Como que a gente consegue ser menos rígido, né? Ter um pouco mais dessa fluidez que o brasileiro tem. Então, acho que é um bom momento para a gente exportar nossa tecnologia de fazer pesquisa, né? E influenciar também os gringos lá. Com certeza. Na sua visão, como é fazer pesquisa com sotaque brasileiro? Quais são as particularidades que a gente tem aqui no Brasil na questão de praticar a pesquisa? Eu acho que é a criatividade. Assim, a gente é bastante criativo para redesenhar os métodos, para combinar coisas. Por exemplo, eu comecei a fazer combinado, era uma coisa que eu comecei a contar para todo mundo, acho que tem esse case no livro, que é como fazer a pesquisa, fazer teste de usabilidade junto com o grupo focal. Que as pessoas ficam, nossa, não é ao mesmo tempo, não é fazer um grupo focal fazendo teste de usabilidade, né? Mas a gente tem um momento, por exemplo, eu fazia isso, eu trazia os clientes, cada um ficava num espaço diferente, fazendo o teste de usabilidade ali com uma ferramenta, né? E aí depois os clientes vinham para discutir aquilo que eles tinham vivenciado. Então, esse olhar que foi primeiro mais, como é que eu vou dizer...
neutro, ele ajudava muito isso a pegar problemas de interface, né, da jornada e tudo mais. Mas quando ia para esse momento de discussão conjunta, eles traziam muito mais feedbacks, ideias, né? Inclusive teve um projeto que o cliente queria construir um aplicativo, ele desistiu de construir o aplicativo porque ele viu que ele podia fazer algo muito mais interessante na loja, era eles atuavam em feiras. E eles olharam e falaram, se a gente conseguir melhorar nosso processo de venda nas feiras, talvez, né, a gente não precise criar um aplicativo agora. Pode fazer isso lá para frente, ou possa fazer um site, ao invés de começar com o aplicativo, né, já que era caro, era um projeto pequeno. Então, assim, isso veio dos próprios clientes falarem. Assim, o principal, eles acharam um site super bacana, super bem desenhado, mas eles falaram, eu gosto de comprar da marca na feira. Porque tinha toda aquela experiência de a feira, né, uma feira alternativa e tudo mais, só que eu chego lá e não tenho como experimentar a roupa. Então foi uma mudança de layout que eles fizeram dentro do stand deles, que aumentou a venda deles, assim. Então foi muito legal, né? Essa foi a primeira vez que eu fiz nesse modelo. Não, foi a primeira? Acho que foi a segunda. Não, foi a terceira vez. Foi a terceira vez. Mas depois eu comecei a falar isso. E isso é uma coisa que para os gringos, assim, fica meio... E até às vezes para o próprio brasileiro, se ele está muito focado no processo, ou né, na burocracia do método, ele se assusta, né? Eu ouvi pessoas falar, não, isso não dá certo. Eu falei, não, dá certo porque eu provo como. Né? Eu tenho provas que dá. Então, essa criatividade é o que faz com que eles olhem pra gente e, nossa, eu nunca pensei nisso. E eles falam, só um brasileiro ia pensar nisso, só um brasileiro ia fazer isso. Então, porque é diferente, né? A gente olha e pensa como combinar as coisas, como resolver. A Denise tem um case ótimo, que ela foi fazer uma pesquisa, tinha uns gringos, né? Que a empresa dela era multinacional, que ela trabalhava, e ela foi fazer uma pesquisa no interior e todo mundo estava atrasado. Na volta, eles tinham que voltar mais cedo para ter tempo de fazer a análise. E aí o ônibus que levou, todo mundo quebrou. Então eles iam chegar, tipo, na hora de embarcar. Teve que trocar o ônibus, alguma coisa assim, eles tinham que chegar na hora de pegar o avião. Enquanto elas estavam lá esperando, ela botou todo mundo do lado de fora, usou o próprio ônibus de bord ali, começou a colar post-it, discutir com todo mundo, fazer as análises, escreveu o relatório na mão, enquanto ele, né, não foi um relatório super denso, mas tipo os insights na mão, e eles voltaram lá para as suas terras com... E assim, né, como assim a gente parou para, né, tipo, se fossem eles iam falar, tipo, o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que marcar uma reunião, então, para discutir isso online, sabe? Então, essas coisas que fazem com que a gente tenha um diferencial mesmo de como a gente vai resolver, e é muito cultural, né? É muito do brasileiro buscar essas soluções alternativas e não ficar tão apegada só ao processo ou ao que está dito, a questionar muito mais o que está dito, né? Então, eu acho que, comparado, por exemplo, com os europeus, a gente questiona muito mais, né? Eu acho que a gente age menos em algumas esferas, mas, no geral, a gente levanta mais o dedo, né? Do tipo, peraí, eu não entendi ainda, tô na dúvida, faz pergunta. Eu já ouvi isso, né? Falei assim, nossa, você tem coragem de fazer pergunta, né? Eu... Precisa de coragem para fazer perguntas? Será que eu não deveria estar fazendo perguntas? Né? Então, mas a pessoa que me falou isso falou com admiração, não falou, né? Do tipo, era isso, eu não me posicionaria, talvez eu me posicione mais dessa forma. Então, acho que é isso. A gente, na TOI, a gente tem, acho que qualquer lugar, né, tem uns desafios, você vai fazendo. A gente já fez um dia inteiro, que era 6 sessões de focus group, e cada intervalo era teste de usabilidade. Que legal! No final do dia, o aplicativo inicial que o cliente tinha sugerido com gamificação, morreu, ficou o aplicativo com cupom. Legal. E ele pensava um programa de fidelidade, e aí o marketing tinha como base American Express e tal. E aí você ia lá no Focus Group e os clientes, eu tenho no restaurante, tenho na barbearia, tenho no salão de cabeleireiro, um contexto totalmente diferente. Todos os termos que eles tinham imaginado foi tudo caindo. Tipo, cada sessão a gente ia atualizando, por exemplo, fazia o teste, a sessão de Focus Group,
simplificava o aplicativo, simplificava, chegou no final, tinha um MVP ali verdadeiro. E essa questão do nosso jeito, eu vejo que a gente aplica bastante na TOIA com recrutamento. A gente já teve um cliente, a gente é aqui de São Paulo, né? Teve um cliente que é de Minas. Então, toda vez que a recrutadora ligava com 11, ninguém atendia. Aí a gente pediu para o cliente uma linha dele, do DDD da cidade dele, e começou a atender. E aí não era a foto da recrutadora, era o logotipo do cliente. Aí todo mundo começou a atender. Aí depois teve uma segunda fase que os vendedores entendiam que eles não queriam que a gente fizesse pesquisa para construir produto digital, porque eles achavam que o produto ia tirar o lugar deles. E todos falavam que era golpe para o cliente não entrar. E aí a gente teve que começar a mudar de como a gente convidava, de como a gente falava, já tinha que mandar link. Então, assim, você tem um desafio gigante, né? Porque você vai encontrando as barreiras ali. Se é alguém mais rígido, não ia ter essa coisa. Ia chegar e falar, ó, não é possível fazer. Ou então ia falar, demite todo mundo que eles estão atrapalhando aqui, né? Sim. E não é o caso, né? É isso. Mas eu acho que é isso, é o que você falou. Isso traz um diferencial bastante grande. E que eu acho que as empresas brasileiras valorizam menos, tá? Porque para elas já é meio que natural. A gente está sempre construindo solução. E para as empresas de fora, não é. Então, quando eles vêm... Também já tive problemas, tá? Já atendi uns coreanos uma vez. Foi no lançamento da HB20. Agora eu posso falar, na época eu não podia, né? Antes do HB20 ser lançado aqui no Brasil, eles fizeram um estudo muito grande do mercado brasileiro. Assim, passaram 3 anos estudando o mercado brasileiro. E num desses estudos eu fui chamada para moderar grupo focal com eles, né? Então, os clientes, primeiro que eles, imagina, estava todo no momento em que esse celular estava se popularizando no Brasil, eles não queriam que os clientes entrassem sem celular, com o celular, né, para não fotografar, questão de privacidade lá das informações, tudo certo. E aí, como convencer o cliente a botar o celular numa outra... Imagina, eles estavam sendo chamados para um grupo focal, já gera uma desconfiança, né? Será que é isso mesmo? E aí chegava lá, eles tinham que deixar o celular deles do lado de fora do ambiente que eles estariam. Então a gente começou a falar, não, deixa, E aí os coreanos ficaram revoltadíssimos, porque eles entenderam que a gente estava mentindo para o cliente. E aí eu falei, tô mesmo, porque ele não vai deixar o celular dele aqui e ele vai embora. E aí, se um for embora, todo mundo vai embora. Porque todo mundo vai começar a desconfiar, né? Já era uma coisa que ninguém conhecia. Super secreta, sigilosa. Eles tinham que assinar um NDA. Assim. Todo mundo começou a ficar meio... Mas por quê? E agora eu ainda tenho que deixar o celular que eu ralei para comprar com um pessoal que eu nunca vi na minha vida. Celular naquela época era quase tão caro quanto um carro, né? Então, aí a gente começou a falar, né? Explicar por quê. De início eu estava falando que era por questão de segurança, que não podia fotografar o que eles iriam ver lá dentro, né? Gravar, na verdade, não era nem fotografar, era gravar. Tinha já celular com câmera, mas não era tão comum. E aí eles começaram, mas por quê? Não, mas isso não acontece. Não. E aí eu comecei a falar assim, não, deixa o celular aqui, que depois o celular a gente vai entregar para vocês com uma surpresa, mas aí eu não vou poder colocar, e que Quando os clientes começaram a entender o que era, aí foi nesse momento que eles acharam que eu estava mentindo, né? Porque no meio do grupo eu explicava, olha, gente, agora vocês entenderam, né? Por que a gente não podia entrar com o celular aqui, na verdade não vai ter surpresa nenhuma que vai vir junto, É só porque, né, tudo que vocês estão vendo aqui, a gente mostrava imagem do carro e tudo mais. E aí eles ficaram bem revoltados. Os coreanos, né, eles ficaram muito revoltados. Falaram, como assim? Vocês estão, né? Pediram para me trocar, né? Para eu sair do projeto. E aí a equipe foi lá e, né, de contratação, eu fui contratada só como, né, moderadora. E a equipe de recrutamento e, né, a equipe maior do projeto aqui no Brasil foi lá, explicou para eles e falou, não, a gente já teve... Porque eles não tinham assistido eu estava fazendo Rio e São Paulo, mas tinha uma outra moderadora que teve que fazer em outras cidades, né? E eles não tinham assistido. Falou, a gente também teve esse problema, inclusive lá a gente teve que repetir o grupo, aqui ela tá dando um jeito de não repetir, enfim.
né? Depois que eles entenderam, eles ficaram mais tranquilos, mas assim, porque também tem, né? Era um momento em que não se entendia tanto, né? O Brasil não tinha a visibilidade que tem hoje lá fora, né? Então as pessoas não entendiam tanto também esse nosso jeito de fazer. E não admiravam tanto, né? Eu acho que hoje admira-se mais essa busca de soluções. Mas eu acho que é muito isso do que você falou também, quando você consegue ir colocando isso e vai mostrando para o cliente ali ao vivo, né? Com grupo, com entrevista, a coisa se remontando, se redesenhando, entende-se muito isso, né? Sim. Hoje você atua como UX Lead no Nubank, focada em projetos de segurança e de fraudes. Como você vê o papel da pesquisa que impacta milhões de usuários com tanto impacto e escala? Como você vê esse papel? Primeiro, com muita responsabilidade. Isso eu não ganhei no Nubank, isso eu ganhei fazendo pesquisa de políticas públicas. Eu comecei a trabalhar com pesquisa em tecnologia na FGV com um centro de pesquisa, um think tank que tem lá dentro, que é o Centro de Tecnologia e Sociedade, que na época era liderada pelo Ronaldo Lemos, que é um advogado, né, que começou a trazer o debate sobre tecnologia e sociedade no Brasil. E um dos grandes projetos que eu trabalhei foi de combate à pirataria, e o outro foi sobre a mudança na Lei de Direitos Autorais que aconteceu em 2013. Antes disso, eu tinha trabalhado com projetos relacionados a gato, né, consumo de energia e gatos em consumo de energia. São projetos que impactam muito as pessoas e que impactam principalmente as pessoas mais vulneráveis. Por quê? Quem comprava produto pirata? Acho que ainda hoje, né? Quem fazia gato? Né? Quem estava sendo mais prejudicado ou mais beneficiado pela Lei de Direitos Autorais? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, tinha um olhar muito social de que quem fazia isso eram pessoas ou desonestas, né? Ou muito pobres. Então, ser muito pobre era uma justificativa para fazer que era mais honroso do que, por exemplo, ser desonesto. Só que a grande ideia era, tipo, um misto disso mesmo. E a gente ia mostrar que tinha roubo de energia ou pirataria em todas as camadas sociais. Então, que não era criminalizar a atividade que iria resolver, porque você vai começar a aprender, filho de, tipo, deputado que está baixando produto pirata dentro de casa, né? Então, era esses questionamentos que a gente levava e isso impactava muita gente, porque isso impactava em criação de projetos de lei, tá? Sobre tecnologia. E isso, para mim, ali eu ganhei essa sensação da responsabilidade que eu tinha com as pessoas, porque eu estava orientando think tankers, eu estava orientando deputados de todos os espectros políticos, porque é um projeto de lei, né, que ia ser passado por ali. Aliás, gente, tá só, acho que é uma informação de utilidade pública, Senado e Câmara, apesar de tudo que a gente discute, etc., eles fazem muita pesquisa, né, muitos estudos de impacto para entender o que os projetos de lei vão né, como os projetos de lei vão impactar a vida das pessoas. Eu trabalhava muito nessas frentes. Então, ali eu comecei a ter essa noção, assim, de como que o trabalho do pesquisador, ele vai mudar, de fato, a vida de pessoas. Eu trabalhei com pesquisas para titularização de comunidades quilombolas. Então, era dizendo se as pessoas tinham ou não direito àquela terra que eles ocupavam, né, ou porque eles tinham ou porque eles não teriam, né, esse direito. Então, eu já trazia, quando eu fui para a área de fraude, aí por isso que eu falo muito de bagagem, né? Que às vezes coisas que vão acontecer na sua vida que você nem imagina. Então, quando eu fui para a área de fraude, eu já tinha essa bagagem do impacto mesmo, né? E aí a minha questão é sempre, bom, eu preciso ter mais ou menos responsabilidade ou responsabilização quando eu estou fazendo pesquisa para fraude, ou quando eu estou fazendo pesquisa para investimentos, ou para um e-commerce, né, de venda de sapato, etc. Eu acho que a responsabilidade ela é a mesma, mesmo quando a gente está desenvolvendo produtos com impacto. Agora, eu acho que há uma satisfação pessoal, aí eu não generalizo, mas para mim é mais satisfatório quando eu estou desenvolvendo alguma coisa que eu sei que é para impedir que pessoas percam seu dinheiro porque caíram num golpe, entendeu? Mas aí eu acho que isso está muito mais associado até à minha trajetória pessoal do que
ao impacto em si, porque eu acho que procurar um impacto positivo, ele tem que estar em qualquer produto que eu vá trabalhar. No BV eu trabalhava com conta, né? E lá também eu tinha muita questão com os designers de discutir qual é o impacto que a gente vai gerar para esse cliente quando eles abrirem essa conta. Por que eles deveriam abrir uma conta conosco e não com qualquer outro banco? O que a gente vai trazer de melhor, não só em termos de interação e interface, mas de oferta de produto mesmo? Como que a gente dialoga com nossos stakeholders para que essa conta tenha, né, um diferencial mais positivo que impacte esse cliente ali? Como a gente conecta isso com o perfil de cliente que o BV já tem, né? O BV ele é muito forte em venda de automóvel, né? Então, tem esse público. E aí, como é que a gente dialoga com ele? O que esse público espera de uma conta? Então, acho que ali, quando a gente trabalha com fraude, tem esse diferencial da fraude, né, para mim, ele ser sempre um ganha-ganha, dele trazer um impacto positivo mais evidente para o cliente, ou aliás, mentira, tá? Para o cliente não é evidente e não deve ser à medida do possível, né? Porque a gente cria fricção, então quanto mais a gente consegue proteger com menos fricção, menos o cliente vai ver, né? Mas ele traz esse impacto ali para o cliente, mas por outro lado, eu acho que deve ser não sei se uma missão, mas no mínimo uma ambição dentro da área de design, sabe? Sempre está trazendo esse impacto positivo em escala. Agora, eu acho que em fraude ele é mandatório, né? Talvez em outras áreas seja opcional de acordo com o perfil da empresa, né? Nem toda empresa vai ter esse olhar, né? Não dá para ser ingênuo, assim. Eu acho que teve um momento do design, vamos provocar, né, impacto positivo, que tinha muita ingenuidade no discurso. Mas, então, não dá para ser ingênuo, né, e achar que isso vai acontecer em todas as empresas. Mas eu acho que para fraude, para a gente conseguir fazer isso bem, aí tem que ser mandatório. Até para que a empresa também tenha, de fato, sucesso com isso. Sim. Agora, na sua trajetória ali de mais de 30 anos em pesquisa, provavelmente quando você começou era muito mais manual, né? Você não tinha praticamente nem computador, estava começando ali. Depois, agora a gente foi usando e entrando cada vez mais tecnologia no nosso dia a dia. E agora chegou a inteligência artificial, né? Está chegando aí. Como você vê o impacto da inteligência artificial em relação às outras mudanças de tecnologia e forma de fazer a pesquisa que você foi praticando e mudando durante a sua carreira? Eu comecei ali na prancheta, né? Prancheta, caneta, papel. Então, eu acho que a grande mudança que a IA de fato está trazendo é aumento de produtividade, tá? A gente teve uma grande mudança de meios. Então, eu deixei de fazer a pesquisa no papel, e aí eu fazia no papel, eu e Elisete, né? Fazendo um survey no papel, aí do papel eu tinha que digitar. Tinha erro de digitação, então eu tinha que fazer uma limpeza de dados, né? Aí tinha todo um processo ali até chegar na análise, porque eu tinha feito a pesquisa no papel. Aí eu mudei do papel para o aplicativo num tablet, né? Mas que ainda assim podia ter erro de digitação, né? Antes eu fazia entrevista, eu tinha que pagar alguém para anotar e transcrever a entrevista. Depois vieram as ferramentas de transcrição. Hoje eu já consigo fazer fazer a entrevista com a transcrição automática, né? Então, eu acho que teve uma grande mudança de meios. Mas não teve uma mudança, eu acho que do papel do pesquisador. Agora eu vejo que vai ter uma mudança no papel do pesquisador, tá? E de ganho de produtividade. Então, o pesquisador ele vai ter que ser uma pessoa que saiba fazer melhor ainda as suas perguntas. Porque agora, além de fazer as suas perguntas para o cliente, ele tem que saber fazer as perguntas para a máquina ajudá-lo, né? Então, por exemplo, eu tenho um prompt que é só para me ajudar a fazer as apresentações. Mas eu tive que definir para ele como que eu queria, vira e mexe eu tenho que mudar, eu ainda faço, né, manualmente ali várias mudanças. Eu tenho um prompt, como eu falei no início aqui, né, não é um prompt nesse caso, mas eu tenho essa questão de eu colocar as entrevistas transcritas na IA e começar a dialogar com ela para confrontar as minhas hipóteses.
Então, eu vou fazendo as entrevistas, vou anotando, vou relendo, vejo as minhas, né, construo hipóteses. Mas, por exemplo, teve uma vez que foi muito interessante, que eu perguntei para coisa, eu tenho a hipótese A. Ela é verdadeira? E ele disse não. Eu fiquei pé da vida. Falei, tá alucinando. Eu tenho certeza que essa hipótese é verdadeira. Fui eu que fiz as entrevistas. Como essa hipótese não é verdadeira? Categorizei lá tudo manualmente. Aí eu escrevi de volta. Não é possível essa hipótese não ser verdadeira. Me explique por que ela não é verdadeira. E aí ela falou, esta hipótese, você entrevistou o grupo A, B e C, perfis A, B e C. Ela é verdadeira para o perfil B. Mas ela não é verdadeira por perfil A e por perfil C. Aí eu, por quê, né? Continuei discutindo com ela. E aí, quando eu fui lá, eu voltei, eu recategorizei tudo de novo, eu vi que fazia muito sentido. Eu estava generalizando para 3 públicos diferentes algo que só era aplicado para um público específico. Então, isso me ajudou a refinar muito mais a minha análise, né? E a levar para os stakeholders algo que eu iria dizer, olha, vamos fazer isso para todo mundo? A dizer, não, olha, isso aqui vai ser para esse público. E qual é o ganho que eu tenho fazendo isso para um nicho e não para um público geral? E aí, nisso, a IA não conseguia me responder, né? Aí tinha que ser eu a conseguir entender. Faz sentido, então, eu levar essa hipótese para os meus stakeholders e levar insights e ideias sobre isso? Já que eu estou vendo que é de nicho, aí eu tive que refletir sobre isso e entender, acabei, né, refletindo e levei isso. Mas ela me ajudou nesse sentido, que talvez eu tivesse generalizado algo, porque eu estava categorizando de uma forma, a IA pensou de outra e aí me mostrou de outra, e aí eu vi que realmente fazia sentido, sabe? Então, acho que tem muito isso, a gente aprender a dialogar com essa entidade de inteligência artificial. E o pesquisador que ele conseguir fazer isso, ele vai ter um ganho de produtividade, um ganho de qualidade de trabalho, eu acho que muito maior. E aí foi o que eu falei no início também, isso aí implica em ter background, ter um pouco mais de experiência, né? Começar aos poucos. Eu não comecei fazendo isso, né? Eu comecei pedindo a IA para categorizar comentários de métrica de satisfação, né? E detalhe, tá? Eu categorizei tudo individualmente, depois eu mandei ela categorizar, que eu queria saber no que ela ia alucinar ou não, e como que eu podia melhorar o meu prompt para ela fazer isso, né? Então, a gente precisa saber usar essa ferramenta, começar a entendê-la, mas eu acho que a partir do momento que a gente incorpora no dia a dia com responsabilidade, sabendo, né, como construir isso, ela vai trazer um ganho que outras, como é que eu vou dizer, ferramentas digitais que vieram para o mundo da pesquisa não trouxeram, porque a gente estava mudando o meio de fazer, mas não a ponta, que é o como analisar, como gerar insight, como fazer isso de uma forma mais rápida, né? Economizando tempo. Uma análise que eu levaria 3 semanas para fazer hoje, eu consigo fazer em uma, né? Fazendo esse diálogo ali, contornando coisas e considerando, né, de diversos pontos de vista ali. Então, eu acho que eu sou muito entusiasta, eu sempre fui muito entusiasta, né, de adoção de tecnologia em pesquisa. E sou muito entusiasta de IA também. Mas eu acho que a gente tem que saber como usar. Por exemplo, hoje está se discutindo muito o usuário sintético. Eu ainda não tive vontade de olhar para isso, assim, porque não estou dizendo que é bom ou que é ruim, não é um juízo de valor, porque eu ainda não olhei para isso, mas eu ainda gosto de falar com o cliente, sabe? Então, qual é o momento? Por exemplo, eu que trabalho com um tema super específico, será que realmente faz sentido construir um usuário sintético? O quanto esse usuário vai refletir as dores de tipos de golpes específicos, né? Assim, que eu assim, eu tenho mais de 180 tipos de golpes catalogados, tá? Então, não é pouco. E aí, assim, como que a gente começa a criar um usuário sintético que fale sobre cada um, sabe? Então, mas não sei, talvez daqui a um ano, quando a coisa estiver mais consolidada, outras pessoas já tiverem refletido e testado e usado e mostrado efetividade, aí eu olho e falo, vamos começar a usar também, sabe? Então, acho que é sempre a gente ter o olhar crítico para começar
a usar e a fazer, e não a só fazer por fazer. Só fazer porque, né, teu stakeholder te pressionou, né, porque a empresa agora mandou todo mundo começar a usar e todo mundo está usando, porque o mercado todo está usando, o LinkedIn só fala disso. E eu acho que não, eu acho que é muito entender o porquê que aquilo ali vai fazer sentido. Sim. Eu estou começando a adotar também. Eu sou entusiasta de novas tecnologias, mas eu não tenho a FOMO, não tenho, tipo, não é porque todo mundo está falando que eu tenho que usar. Tipo, eu estou entendendo como utilizar e eu vejo mesmo como um assistente que pode dar mais produtividade mesmo. E depois entendendo que faz sentido e não ir na onda, né? Usar por usar e com responsabilidade, principalmente. E a questão do background faz diferença, porque primeiro para você saber pedir, depois do que você recebeu, para ver se faz sentido, se não faz, se está alucinando, se não está. Quer ver uma coisa que para mim não funciona usar IA ainda? Talvez eu ainda não tenha descoberto a melhor forma. Teste de usabilidade. Não sei se é porque ela não ouve bem, né? Ela não está vendo a imagem. Então, mesmo quando eu coloco a imagem, foi isso aqui, eu fiz esse exercício semana retrasada e as recomendações vinham assim dos clientes, tá? Não era nem da IA, não. Eu pedi, o que os clientes falaram sobre, né, essa jornada aqui, nananã. E aí vieram tudo truncado, assim, eu tive que fazer tudo de novo. Falei, assim, realmente dispensei, fiz na mão. E não foi a primeira vez que eu tentei, mas a primeira vez eu achei que eu não tinha feito bem, aí, né, fiz a segunda agora para tentar, mudei o prompt, nananã. Se alguém tiver um prompt aí que está funcionando com teste de usabilidade, me manda, por favor. Porque para mim eu ainda não estou conseguindo, porque capturar o pensamento dos clientes, e aí vamos lembrar que a IA é feita principalmente por gringo, né? E gringo tem um pensamento muito mais linear que o brasileiro, ou que os latinos, né? O latino tem um pensamento mais prolixo e mais, a gente chama de tree thinking, né? Vai montando uma árvore de pensamento ali. Então a IA se confunde muito quando é teste de usabilidade, assim, pelo menos nas duas experiências que eu tive. Sim, a gente não testou ainda não. Estamos mais com entrevista, mais quali. Apesar que teste é quali, né? Mas tem a imagem, tem a navegação e tudo mais, né? Agora a gente está chegando no final. Quais conselhos você daria para as pessoas que querem transitar entre academia, mercado, consultoria, baseado aí na experiência que você teve? O primeiro é ler. Existem, né, estudos que mostram que as pessoas aprendem mais com a prática do que com a leitura ou do que com a bagagem teórica. Eu tô ali nos 20% diferente, tá? Eu aprendo lendo, assim, muito. Mas eu acho que, aí observando amigos que, né, aprendem mais com a prática, né, pessoas, familiares, que aprendem mais com a prática, a leitura, ela é algo que fica ali, né, no seu subconsciente. Então, ela te traz um tipo de bagagem que é diferente da prática e que você vai acionando sem perceber. Afora que ela desenvolve, né? A leitura é a melhor ferramenta para desenvolver cognição. Então, né, efetivamente, né, trocando em miúdos, você se torna mais inteligente só porque está lendo. E outra, não importa exatamente o que você está lendo. Né? Assim, você vai desenvolver sua cognição independente do que você lê. Agora, o que você lê é o que vai te trazer uma bagagem melhor ou pior em relação ao que você precisa fazer, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito, eu leio de tudo, né? Eu leio desde sempre eu leio gibizinho, aqueles romancezinhos que a gente comprava em banca de jornal, que eu nem sei se vende ainda, e lia Dostoiévski, assim, isso com 14 anos, então eu lia de tudo e até hoje eu tenho essa prática. Aí, junto com isso, assim, tudo isso para mim se resume em buscar referências, tá? Então, eu estou dizendo como eu busco referências. Uma é através da leitura. Outra, hoje eu vejo muita série e vídeo de outros países.
Então, eu aproveito muito o streaming para ver. Eu vejo conteúdo americano e brasileiro, mas, por exemplo, agora eu assisti uma novela colombiana e estou assistindo a segunda no streaming. Assisti 2 mexicanas antes. Antes eu tinha assistido umas 2 novelas turcas. E antes eu tinha assistido novelas 2 sul-africanas, depois uma etíope, não, acho que era congolesa. Tinha assistido 2, né, como eu falei, turcas. Indiana eu já tinha assistido muito tempo atrás. Por que isso? É porque filmes, novelas, séries, elas trazem pra gente aquele universo, aquela bagagem cultural. E eu gosto muito dessas. Por que eu assisto as novelas? Porque elas são aquilo que a população de lá também assiste. Se veio para um streaming, é porque fez sucesso na Colômbia, é porque fez sucesso na Turquia. Teve uma que eu assisti que eu adorei, aí eu fui botar como é que foi isso, inclusive sobre qual era o papel. Era uma novela turca onde as mulheres eram muito empoderadas. E aí qual é a nossa... muito empoderadas, mas ao mesmo tempo sofriam, né, tinham muitas questões relacionadas a machismo e etc, obrigar a menina a se casar. E aí eu ficava, mas como é que é o papel da mulher na sociedade turca? E aí eu fui começar a pesquisar ali, né, algumas pesquisas de Google, fui ver um livro, aí fui assistir outra série para justamente entender isso. Então isso vai trazendo, vai abrindo a nossa cabeça, sabe, para outras coisas, para nossa mente, assim. Então, e é uma forma mais fácil da gente acessar outras culturas, porque aí a minha terceira sugestão é viajar, mas essa já nem sempre é possível, ou é a sugestão mais barata, porque isso vai trazendo bagagem, sabe? Ouvir músicas de países diversos, sabe? Se desprender do seu pequeno universo, né? Eu, por exemplo, a minha música favorita sempre foi rock. Aí eu fiz a minha dissertação, o meu TCC foi sobre rock brasileiro, mas a minha dissertação foi sobre música sertaneja caipira. Eu escrevi artigo e fiz muita pesquisa sobre funk. Daí eu fui começar a olhar MPB e bossa nova, né? Também é um gênero que eu gostava, mas não era o que eu mais ouvia, né? Mas por que isso? Hoje eu ouço muito rap, tanto brasileiro quanto americano, entendendo ali as diferenças desses universos. O nome da minha empresa era Clave de Fá, né? Eu gosto muito de música. Então, assim, mas por que isso também? Isso vai trazendo outras bagagens, outras referências. Eu acho que isso, às vezes, é mais interessante. Não sei se é mais interessante, mas é tão interessante para desenvolvimento da sua carreira quanto fazer um MBA, né? Que já é o mais básico ali. E a terceira, que foi uma recomendação até que eu ouvi do gestor de design, do novo CDO lá do Nubank, que tenha um hobby. Né? Porque o hobby vai fazer você exercitar a sua criatividade ali na prática e numa coisa que não vai ser necessariamente ligada ao seu trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que você vai exercitar isso, você não precisa estar, né? Vai te ajudar a se desligar ali do seu trabalho, sabe? Então, acho que essas são as recomendações de vida, assim, que as outras recomendações profissionais, faça um MBA, leia o livro UX Research com sotaque brasileiro, né? Entre outras coisas, eu acho que essas também outras pessoas já falam, né, do seu dia a dia. Muito bom, muito boas dicas. Também acho bem legal essa busca de referência e conteúdo. E acho de forma mais abrangente, né? Porque uma hora você vai usar e ele vai estar ali no seu cérebro, às vezes você nem vai perceber, porque virou conhecimento seu, né? Exato. E, Elisete, como o pessoal te encontra nas redes sociais e como eles fazem para adquirir o livro? Onde está disponível? A versão americana chega quando? Como? Bom, me encontrar nas redes sociais é Elisete Ignácio, me acha no LinkedIn. Eu também tenho Facebook e Instagram, mas eles são muito pobrinhos, tá? Então, assim, o Facebook eu nem uso, o Instagram ele é fechado, então às vezes eu nem vejo quem está pedindo. Mas o LinkedIn é onde eu me conecto, converso com as pessoas, mandem mensagem por lá, né? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, né? E para achar o livro hoje é entrar na Casa do Código e procurar pelo livro UX Research com sotaque brasileiro. E aí tem 3 formas de adquirir. Só a versão digital, só a versão física ou a versão digital com a versão física, tá? Então, é só ir direto, Casa do Código, buscar ou pelo nome do livro, né, UX Research com sotaque brasileiro, ou pelo meu nome, Elisete Inácio, ou pelo nome das outras coautoras, que é a Cecília
Henriques e a Denise Pilar. Muito bom. Para quem ficou até aqui também, para reforçar o que a gente falou no Rios, a gente vai ter o sorteio de um exemplar do livro, provavelmente no Instagram. A gente está gravando agora no começo de fevereiro, o sorteio deve ser ali mais para o final de fevereiro, quando a gente vai lançar o episódio. E muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço o convite mais uma vez, foi ótimo falar, foram perguntas difíceis, né, como eu tinha te falado, espero que tenha conseguido responder todas bem, né, e que as pessoas também gostem de ouvir o podcast. Com certeza foi um conteúdo muito rico, então meu agradecimento também a todos que chegaram até aqui. Quem quer assistir os próximos episódios é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e a Tuia nas redes sociais. E para conhecer um pouco mais da Tuia é só acessar o nosso site tuia.design. Então um abraço e até o próximo episódio. Um abraço para todo mundo. Obrigada.